A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estamos uma vez mais aqui dos estúdios da AD Madureira de Madrid e como não é diferente, o nosso ilustre convidado de hoje, nosso amigo pastor Silvio Leandro. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, meu pastor. Firme e forte. Muito bem, muito obrigado por estar aqui conosco. Amém. Estamos felizes de ter o senhor aqui. Pastor Silvio, nós já conhecemos há muito tempo, estamos aí juntos nessa caminhada há anos, aqui de Espanha, mas assim, a gente gostaria de saber, tudo que Deus tem feito na tua vida, a tua trajetória, a tua conversão, Pastor Silvio, quem era o Pastor Silvio, como chegou, hoje, pela graça de Deus, o senhor pastor, daqui da igreja, da AD Madureira, ministro de louvor, uma bênção na casa de Deus, CD gravado, ou seja, uma trajetória extraordinária, mas nós sabemos que por detrás de tudo isso, foi muita turbulência, muitas tempestades, muitos, às vezes, certos desânimos, E conta um pouco para nós, fala aí um pouco para nós, como foi a tua trajetória, a tua história de vida, para que nós podamos compartilhar e nos alegrar juntamente contigo. Amém. Mais uma vez, cumprimentar o pastor com a paz do Senhor Jesus Cristo e a todos que estão nos ouvindo neste momento. Que Deus possa abençoar tremendamente cada um de vocês. Primeiramente, quero agradecer a Deus, por nos dar essa oportunidade de estar aqui nessa tarde maravilhosa, na segunda-feira, abençoada, qual Deus tem nos preparado. Eu primeiramente quero me apresentar, sou Silvio Leandro, filho de João José da Silva, Maria de Lourdes da Silva. Nasci na cidade de Maringá, Paraná, Brasil. E a gente veio de uma família, muito humilde, uma família que somos aí, em total 9 irmãos. Hoje somos apenas 3, somos 4 que somos vivos, porque os demais já partiram, E tem meu pai, minha mãe também já partiu com o Senhor. Mas aqui somos nós. Graças a Deus, sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Porque não fui eu que escolhi a Ele, mas Ele que escolheu a mim. Antes de eu conhecer a Jesus Cristo, Deus já tinha uma história a concretizar na minha vida, Então a gente ali naquela cidade de Maringá, de uma família muito humilde, 9 irmãos, como eu vim falando. Crescemos ali naquela cidade, a nossa trajetória começou muito cedo, porque a gente sabe que quando a gente vem de uma família humilde, você tem que batalhar, sair trabalhar cedo, buscar o pão cedo. Porque nem tudo que você vê você pode ter. Você tem que batalhar para tentar conquistar. Então a gente, ali na cidade de Maringá, minha trajetória começou muito cedo, pastor Silva. Pastor Mírio. O senhor nasceu em berços evangélicos ou o senhor se converteu depois? Eu me converti depois, Minha mãe, sim, era evangélica e eu nasci, ou seja, minha mãe era evangélica, mas eu me converti depois, ou seja, sim, berço evangélico, Ou seja, o senhor já nasceu dentro da igreja? Não, eu nasci, a minha mãe era, Só minha mãe, da minha família, só minha mãe que era cristiana, Ou seja, ela ia, mas os filhos, o seu pai não era praticante, nada, só... Não, nenhum. Eles só minha mãe mesmo que, pela graça de Deus, batalhava aí para tentar nos trazer. E como foi assim, a conversão, o encontro com Jesus? Como foi essa primeira vez assim que tu teve um encontro real com Jesus?
É o seguinte, a mãe sempre ela ia na igreja, né? E a gente tinha aí na minha idade, tinha meus 14 para 15 anos. A mãe sempre ia na igreja, né? Sempre ela ia, ela é minha irmã também, porque daí mais para frente minha irmã já tinha convertido. Uhum. E o maior desejo da minha mãe era me ver na igreja, Yeah. né? E ela sempre nos convidava a ir à igreja, mas a gente jovem tinha vergonha, porque naquela época a gente via a igreja como era só para pessoas maiores, a gente via os jovens assim, tinha vergonha. Então, muitas vezes eu não fui na igreja, nem tanto não é por não querer ir, por mais de vergonha dos meus amigos, do que eles iam dizer de mim depois. Yeah. Tinha isso, Tinha eu aquela tinha esse vergonha, negócio. porque você tinha que ir. Eu lembro que eu fui na igreja, sentei bem lá na frente pra ninguém, porque a igreja era uma rua assim, ó, e era pequenininha, então quem olhava pra dentro via todo mundo, né? Aí o senhor sentou lá no primeiro Lá banco no pra ninguém te primeiro pra ver. ninguém me ver, né? Mas eu falo então, adiantando, mas antes de eu ir à igreja, a mãe ela sempre me chamava e eu falava pra ela assim, mãe, um dia eu vou, se Deus quiser. E ela sempre orando, né? Então, aí um dia eu cheguei em casa, que eu tava trabalhando, e era cedo, era um culto de terça-feira, Aí eu senti, ou seja, de tanto ela me convidar, você sabe, de tanto bater na porta, né? Sim. A porta um dia se abre. Então, eu cheguei em casa e me deu um desejo, uma vontade de ir à igreja. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Essa época eu tinha meus 15 anos, 15 anos. 15 para 16 anos, né? Uhum. Aí eu senti essa vontade de ir e eu lembro que minha mãe estava ali no tanque, lavando uma roupa ali, tal, esfregando. Aí eu falei, mãe, eu tô com vontade de ir na igreja hoje. Aí no mesmo ato ali a minha mãe pegou rapidinho, saiu, deixou tudo, foi lá, tomou banho, se ajeitou. E era mais ou menos umas 7h50, nós já tava saindo para subir para a igreja. Vai pra igreja. Porque o culto começava às 8 horas, né? Uhum. Então me fui ali na igreja. Fui aquele dia, mas como se diz, eu fui para visitar, né? Não fui com um objetivo assim. Fui para visitar, mas quando você chega no lugar e você se sente bem, você quer voltar de novo, né? Efetivamente. Nessa ida sua, ou seja, foi assim, pra visitar e também pra fazer um pouco o desejo da mãe, né? Isso, Tanto a insistência dela convidar, né? Falar, não, Sim. vou um dia lá pra ver se ela Isso, fica contente. Então, de tanto ela insistir, claro, a gente. E não tem coisa assim, né? Do mesmo jeito que a mãe quer ver um filho assim, contente, não tem coisa melhor para um filho que realmente ama a sua mãe. Um filho que quer ver a sua mãe bem, ver a alegria nos olhos da sua mãe. É. Porque por mais que eu não era o cristiano, pastor Miro, eu nunca fui essa pessoa de dar trabalho para minha mãe. Ah, Entende? é bom. Como se diz, a minha família, eu sei, tinha meus irmãos que era complicado, né? Porque eles estavam metidos nas drogas, Então, a mãe já sofria tanto na mão deles, como do meu pai, porque o meu pai era alcoólico. Uau. Então, não era fácil, né? Não era muito fácil, ou seja, entre o pai no álcool, os irmãos na droga, é uma coisa que isso desestabiliza muito. É verdade. Então, é por isso que eu não quis esse caminho pra mim, sabe? Mesmo eu não sendo evangélico, eu nunca vi isso pra mim, sabe? Eu via, como se diz, a bebida pra mim, assim, a droga sempre... Ou seja, convivi no meio de muitos drogados, Teve no meio deles, mas no não... meio dele, amizade com eles todos, mas eu não quis isso pra mim, porque eu falei, eu não quero isso pra mim. Então a gente sabe, pastor Mickey, que E as oportunidades não faltaram, né? não faltaram. A oportunidade é o que mais tinha, né? O que mais tinha em todos. É porque você tá nesse entorno aí, alguém sempre vai te oferecer algo, né? Isso e como se diz, a influência leva, mas se você realmente tiver um objetivo de não ir e existir, porque você vai ter um certo limite. Quando você vê que tá indo para outro lado, o que eu fazia era se afastar. Eu falei, ó, tô indo pra minha casa, tal. Isso é muito importante, né, pastor? Porque não é todo mundo que tem essa consciência, né? Claro. Essa estrutura, né? De dizer assim, pô, eu tô aqui, mas eu sei que isso daí não é pra mim, né? E quando a coisa vem pro meu lado, eu me afasto, né? Isso aí é algo assim muito importante, né? Porque tem pessoa que não tem essa estrutura para saber se colocar no seu lugar, né? Infelizmente ela tem aquela fraqueza, né? Porque, ou seja,
é porque é meu amigo, tá chamando, eu vou fazer, entende? Então ele se sente, como se diz, não é como se diz, é uma fraqueza e é uma, como se diz, não sei se é vergonha de falar não pro seu amigo. Sim, se deixa levar, né? Deixa Se levar. deixa Então, levar pela amizade, pela né? amizade. Pela amizade. E a maioria, quero eu pensar que a maioria dos usuários de drogas entram nessa vida por causa Sim. de companhias indesejáveis, né? Isso, É o que o apóstolo Paulo fala, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, assim, você ser íntegro no meio de uma roda de pessoas que não processam a mesma integridade que você, Sim. é muito difícil, né? É muito difícil. difícil, né? É muito difícil. Na verdade que é muito difícil, porque a gente tem por mais que a gente era essa família humilde, mas a gente tinha uma honestidade, um ensinamento dentro de casa, da parte da mãe, do pai também, sabe? Princípios, né? São A princípios gente tem os princípios da gente. família, né? Então, os princípios a gente guardava eles sempre, né? Que sempre, se você quer, é trabalhar e conseguir. Isso. E por mais que meu pai, ele era assim, graças a Deus, eu amo muito meu pai, por mais que eu sei que meu pai nunca nos fez, como se não nos tratou melhor porque ele não foi ensinado, como se diz, ele não teve. Então, como que a gente vai exigir, por exemplo? Você sabe que as pessoas de antigamente, eles não tinham Eles foram criados daquela maneira. daquela né? forma. Então, Foram criados naquela maneira rude, daquele tempo muito fechado, né? Sim. Daquele tradicionalismo, assim, isso é. muito duro. E é normal que eles, sendo criados desse jeito, eles acabam aprendendo isso e Sim. passando também um pouco, né? Claro. Passando também um pouco. Isso Isso daí E não é porque eram assim, significa que eram maus ou o que seja, não, mas Não. simplesmente entender que foi o que aprendeu, né? É verdade, ué. É verdade. Eles foram criados dessa forma, foram ensinados dessa forma. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem, como se diz, depois que a gente viemos aqui para a Europa, A visão muda. A visão da gente abriu. Muda, abriu um pouco, Por exemplo, depois que a gente pisou aqui, por exemplo, você chega no Brasil, você sabe que tem lugares que você pode ir que tá mais avançado. Por assim. Então é assim, eu, graças a Deus, eu sou grato pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela minha família, né? E sou mais grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, né, pastor? Aí nesse culto de terça-feira, foi terça-feira? No culto de terça-feira. Nesse culto de terça-feira, que não eu tava falando, a gente chegamos lá, cultuamos, gostei. E fui para casa. Aí passei um tempo de novo, aí voltei. Só que eu já voltei com mais ânimo. Sim, porque sabe que num culto, o culto tem solicitei aí 2 horas, 2h30. Então são muitas palavras, são muitos louvores que, queira ou não queira, testemunhos, né? você recebe algo. Aí você vai para tua casa, por mais que não, você medita na palavra que foi pregada, nos louvores que foi entoado, nos testemunhos. Então algo ficou marcado. Algo ficou marcado em mim ali. Então depois de uma semana eu fui de novo na outra terça-feira. Aí já foi algo mais sério. Já foi algo mais sério, porque aí Deus já falou comigo realmente. Uau. Deus já falou comigo e a palavra já foi mais direta. Aí você sentiu mais. Eu senti a presença, né? Então, a partir do momento que você sente a presença dele, aí já era. Aí você está selado. Glória. Então, eu senti, nesse culto eu lembro que estava pregando um pastor e Deus usou tremendamente falar assim: jovem, você que está aí sentado aí, porque graças a Deus eu era conhecido assim no bairro por todos, assim, a gente tinha, então o povo tinha um carinho pela minha vida. Sim. Mesmo eu não sendo crente, eu era aquela pessoa assim que... Uma pessoa carismática, né? Aonde eu chegava, o povo se acostava, você queria andar comigo. Então, graças a Deus, eu sou grato por isso, porque isso a gente... Então, eu já tinha isso aí. Então, o povo falava, você e tal, o apelido era Negão na época, Negão, baixinho, mas é Negão, né? Aí fala, Negão, Deus tem uma obra, só que daí, não, claro, não me falou assim, né? Ele falou Silvio, né? Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida e você não está aqui por se acaso. Deus tem uma obra tremenda na tua vida a realizar e vai te usar tremendamente na área do louvor.
Só que eu não entendia, porque nessa época, pastor Miro, eu não, como se diz, eu ouvia música, Mas nunca imaginou na mas tua nunca cabeça. imaginei cantar, nunca, eu tinha alguma noçãozinha assim do que era assim, de ouvir, por exemplo, a minha irmã quando ela cantava dentro de casa, a minha mãe sempre cantou afinadinha. É. Mas minha mãe, de vez em quando, dava umas bolas fora lá. Aí eu falei, não vai por aí não, que você não chega. Aí eu falava, mas aí ela olhava pra mim assim e falava, um dia, se Deus quiser, nós vamos estar cantando junto, né? Tua irmã falava. E falava pra Olha mim, que né? legal. Aí eu falei, amém, se Deus quiser, um dia nós cantamos junto. Mas eu não sei como, porque eu não tenho nem ideia de cantar. Não sabe nem quando começa, falando comigo. Mas é aí, tanto curso, aí fui na igreja de novo. Então, aí na igreja você vê o pessoal cantando, né? Você vê o pessoal cantando e É quase difícil não cantar na igreja, não né? cantar, porque só fazer parte dos departamentos, geralmente os departamentos sempre acabam cantando, né? A oportunidade dos departamentos no culto, damas, jovens, né, criança, é um louvor, né? E você tá ali no meio, né? Aí Então, você assim, até aquele que não sabe cantar, mas tá ali no meio ali, cantando, né? Verdade, é que nem um grupo, porque o pessoal, eu lembro que cantava todo mundo lá e colocava aqueles corinhos lá. E a gente aprendia, ué. Aí com os cultos, você vai 2, 3 dias. Aí você começa a pegar Gosto da coisa. Gosto da coisa, né? Aí eu já comecei a ouvia mais você. Porque antes eu ouvia minha mãe cantando, ouvia as canções, mas eu não. É uma canção como se eu ouvia uma música, mas não tinha. Não prestava atenção, né? Você não prestava atenção, você não sentia, como se você não se abria para sentir a presença dele nessa canção, né? Claro. Então, a partir do momento que você sabe o que estão cantando, já é mais o que é, mais consciente. então você já está mais consciente do que é que está tocando. Aí já é de forma. Então eu comecei a ouvir as canções, prestar atenção nas letras, as canções que a minha mãe cantava. E aí minha irmã, ela falou assim, vamos cantar, vamos ensaiar um hino e cantar. Aí eu falei assim, então tá bom, vamos ensaiar. Aí, na época, nós ensaiamos um hino que era dos Canarinhos de Cristo. Eu lembro desse grupo aí, Canarinho de Cristo. Aí ela falou, acho que até lembrar que a primeira canção cantou assim. Se ouvir a voz de Deus falar. Essa canção aí, essa canção ficou muito na minha, porque ela, se ouvir a voz de Deus falar, pare um pouquinho para escutar. Uau. Então, aí eu comecei a prestar atenção na canção. Aí essa canção realmente, ela falou comigo, e foi a primeira canção que eu cantei com ela, né? E o trabalhar de Deus na minha vida foi rápido, pastor Miro, foi muito rápido. Então, isso foi na primeira semana eu fui, a segunda eu fui, a terceira semana eu já estava cantando com a minha irmã, no caso, né? Já tinha aceitado Jesus? Já tinha aceitado Jesus e já estava cantando com a minha irmã. Olha que E o pastor falou, não, vamos ouvir eu cantar com a irmã dele. Ela deu o nome lá, né? Porque naquela época era assim. Levava o bilhetinho, tinha que escrever né? um papelzinho o assim. bilhetinho, daí a irmã tal, quer louvar o Senhor. Ué. Tem igreja no Brasil que até hoje. Até hoje faz, né? Então aí deu lá e chamaram a gente pra cantar. Porque o povo realmente, o povo antigamente, quando você chegava, né? Eles cuidavam. Não é que hoje não faz, mas abraçava e cuidava. E você. Era diferente. Era diferente. Então, aí deram lá a oportunidade, cantamos. Aí sim, aí já começou a ficar. Quando tu subiu a primeira vez, tu sentiu aquela responsabilidade, aquele peso. Aí senti. Aí o povo depois tudo gostaram, né? Rapaz, mas você sabe cantar, né? Desde quando você canta? Eu falei, não sei. Desde agora. Desde agora. Aprendi com a minha mãe, ela que tá cantando aí. Eu tô só atrás. Com ela aí. Olha só. Aí o povo falar, rapaz, realmente É Deus. E aí foi continuando trabalhando. Aí depois, já no outro culto não, ele teve um batismo. Foi um batismo no sábado. No sábado. Aí eu falei pra mãe, eu quero ir nesse batismo lá pra ver o pessoal batizar e tal. Legal. Aí eu cheguei lá no batismo, todo mundo batizou. Aí fizeram o apelo no final. E eu senti a vontade. Pra se batizar? Pra se batizar. Então aí que tá. Por isso que eu falo, foi muito rápido o trabalhar de Deus na minha vida. Uau. Aí eu não tinha levado roupa, não tinha levado nada. Aí o pastor fez o apelo lá, falou, quem sente de batizar? Na hora eu falei, não, eu senti, desci chorando pra baixo. Glória a Deus. Sem roupa, sem nada, do jeito fui, me batizei, graças a Deus, pastor. Até hoje nós estamos
presença do Pai. Que E depois desse batismo, né? O batismo nas águas, fui logo batizado com o Espírito Santo na igreja também. Olha só, como Deus é tremendo, E né? aí, claro, a gente já começou tá mais ativo na igreja, né? Mais ativo na igreja, mais frequentando os cultos de terça, de quinta, de sábado, de domingo, vigília, então e aí Deus foi trabalhando, porque aí eu fui descobrir que realmente Deus... E uma curiosidade, assim, na tua conversão, nesse período, assim, como ficou as amizades? Porque o senhor falou que tinha vergonha quando o pessoal passasse na rua, Sim. te visse, né? Sim. Aí quando os amigos descobrem que você aceitou Jesus, está na igreja, está cantando, né? Como foi essa reação, assim? Aí vem aquela, né? Porque quem é teu amigo, ele é teu amigo. Ele é teu amigo, sabe? Seja na situação que ele seja. Ele te respeita, né? Isso. Então, a gente vergonha, sabe? A gente ficou, até eu lembro que no começo, pra vocês falar não, era difícil. Porque nessa época é a época que eu jogava muito bola também, né? Jogava muita bola também. Isso. E nessa época é assim, porque a igreja que eu me converti, ela não gostava. Era pecado. Então, o pastor falava pra mim, falava assim, que não é muito bom você tá e tal, porque agora você tá na igreja, né? E aí eu tive que buscar estratégia para se afastar. Como que era? Então eu tinha que falar, e realmente, pastor, realmente, não é que o pastor realmente Você sentiu, né? O interesse, o sentir a presença de Deus e saber que Deus te chamou para outra coisa. Então, Deus foi tirando essa vontade. Uau. Foi tirando essa vontade de estar. Só que meus amigos, sim. Meus amigos, se eu encontrava eles, eu parava, conversava com eles. Até que eu lembro que um dia, eu saí da igreja num culto de sábado, aí descendo para minha casa, eles ficavam sempre na esquina conversando. Aquelas rodinhas, né? Aí eu descendo e falava, aí vem o crentinho. Ei, começa, né? Eu falei, amém. Eu falei, um dia eu vou ver vocês aqui também, mas você vai ver. Vocês vão ver se não. Mas brincando, né? Parei, conversei com eles. Aí, conversando com ele, passou um obreiro da nossa igreja. Passou um obreiro dessa igreja e tipo assim, né? Ele... Sabe quando ele passa, te cumprimenta, mas daquele jeito meio... Sim, você fala assim, você tá... Então, eu falei, até você explicar... Aí no dia seguinte eu encontrei ele veio conversar comigo. Eu falei, irmão, eu sei que eu tô começando agora na igreja, mas são meus amigos. Pra gente ganhar eles, pensou se eu dar as costas pra eles agora? Porque eles agora estão aí, mas aí mas não é certo, tal, aquela conversa, né? Falei, mas amém, eu vou procurar evitar assim, porque pra não gerar escândalo, né? Mas a minha amizade, a minha casa era cheia de moleque, sempre, porque eu tinha meus outros irmãos, então sempre tava, então não tinha jeito. Tinha jeito, né? Não tinha jeito, sempre estava lá. Se o senhor não traía, os irmãos traziam. Trazia, não tem jeito. Você sabe que antigamente eu lembro que em casa enchia de uns 20 moleques. Meu Deus do céu. Porque gostava, a gente era aquelas pessoas que, como se diz, a gente era humilde, pastor Miro, né? Mas o povo gostava de estar perto de nós. Tá junto e conversa e brincadeira e tudo, né? Isso é. E naquela época, eu acho que... Na nossa época, né? Na nossa época, nós brincava assim. Era assim, nós brincava assim, nós se reunia assim, o grupo, e era conversa a noite toda, a tarde toda, e se a mãe não chamava pra vir pra dentro, tava lá na rua ainda, né? Eu lembro que nós tinha aquela nossa rotina que a gente fazia, ia pro colégio pela manhã, depois saía pra beira do rio, depois ia comer fruta pra lá, depois chegava pra quadra jogar bola, depois ia brincar de esconde-esconde de noite, ou seja, ia dormir às... meia-noite. Essa era a rotina das crianças de antigamente, sabe? Então E quando não, ia pra igreja, né? Quando não, ia pra igreja, claro. Ia pra igreja, ou seja, juntava tudo isso com a igreja. Com a igreja. Então. Eu me lembro que a gente saía pra brincar, fazia tudo essas coisas todas, mas dava 5:30 da tarde, já tava indo pra casa, entrar, tomar banho, porque tinha culto.
Tinha culto, tinha que ir pra igreja, né? O senhor já veio do lar evangélico? Sim, né? sim. Caso, Já fui, era 5 horas da tarde, e dia de culto eu tinha que já estar pronto, porque senão o outro dia, o maior castigo era não ir brincar no outro dia. Não ir brincar no outro dia. Então isso daí era, vamos, e você já sabia, né? Claro. E sem contar a surra, né? Isso aí. E voltando atrás, eu não sei se o senhor era, sabe, mas eu, por exemplo, na minha casa, pra me brincar, eu tinha que fazer minhas tarefas da minha casa. Tinha que ajudar minha mãe, tinha que limpar a casa da minha mãe. É. Eu Tinha. eu tinha, por exemplo, assim, mas eu fazia porque eu gostava de ajudar minha mãe, Eu sabe? tinha também certos afazeres também. Então, mas aí voltando, então é isso, Deus, ele... Ou seja, eu fui batizado nas águas, né, voltando. Uhum. Aí fui batizado com o Espírito Santo. Aí comecei já a ensaiar para cantar solo, porque no entanto eu cantava com a minha irmã, cantei umas 2, 3 vezes com ela, né? Aí cantar sozinho. Foi um cantor lá na igreja lá, e foi um cantor, eu gostei das canções dele, já comprei um CD, um playback, né, na época. Aquelas fitinhas, sabe? Fita de playback. Oh, meu Deus do céu, aquilo ali. Um dia passou. Ensaiei o hino com tanto carinho, com tanto. Não sei o que fizeram com o raio da minha fita lá, que colocaram do lado errado, aí depois pra você achar o hino, você não acha nunca mais. Ah, que se sai do lado. Ela saía do lado, por exemplo, se era o lado A e o lado B na época. Isso. Aí o sonoplasta colocou do lado invertido. Aí já tocou um e já mudou tudo. Aí pra você achar. Até botar no ponto, né? Só Jesus você tem que na caçar casa. o culto inteiro pra achar. Eu sei disso aí. Então é isso. Aí a gente começou a ensaiar aí as canções e realmente Deus, ele começou a usar a gente assim, na área do louvor, né? Na área do louvor e você vê, a gente cantava todos os cultos praticamente, aí as igrejas vizinhas já começavam a chamar, porque aí fazia os eventos, né? Fazia aquelas festividades, as igrejas lá eram muito unidas naquela cidade, lá no bairro, né? Era aquela... que fazia uma festividade aqui, as igrejas fechavam todo e o sábado tava todo ali. Todo mundo então apoiando. dali ia rodando, né? A festividade ali, outro dia lá, outro lá. Aí o nome do senhor começou a sair. Ó, o Saí. menino canta lá, o menino cantante e tal, o Silvão lá. Então, aí assembleias. Aleluia. Convertindo a Brasil para Cristo. Olha só. Conhece a igreja Brasil para Cristo? Já ouvi falar, mas nunca estive. Brasil para Cristo. Brasil para Cristo já estive. Já ouvi falar. Então, convertemos lá e... Mas é o estilo da Assembleia de Deus, Mas é o estilo da Assembleia de Deus, a mesma coisa. A mesma coisa, era... Muda o nome. Praticamente era Assembleia, missão, né? Missão. Então, aí até na Assembleia, a gente ia cantar muito na Assembleia, na Missões, na Madureira, era muito, mas... Então, Deus usando a gente, Deus usando e... Aí já começou a cantar nas igrejas, congresso? Congresso, Olha que benção. Mas antes disso, Deus levantou, lembro de um culto lá também, que a gente cantamos lá, e Deus bradou muito, e Deus usou o pregador e falou, agora, se prepare que Deus vai te levar ao ser dessa terra. Eu falei, amém. A gente fala amém, mas nunca passou na cabeça. Eu só lembro que ele falou Europa, aí só que não me falou cidade, nada. A gente, como era aquela do Brasil, eu não sabia nem o que era isso, na verdade. Europa, o que é Europa? Europa, pra mim, o único que eu conhecia era a Bem Europa. Que era de mel e tal, porque a gente era bem simples. Bem simples mesmo, né? Então, até passou um tempo, passou 1 ano, 2 anos, uns 2, 3 anos, né? Aí, Deus já tinha gravado o primeiro disco lá, né? O senhor já tinha gravado o CD já? O primeiro CD lá já. Legal. Tinha gravado lá, que foi uma luta, né? Foi uma luta, As coisas no Brasil não é fácil pra gente. Né? Eu lembro que surgiu uma oportunidade. Eu sou grato a Deus pelo irmão que tem nos ajudado lá, porque era pra ele gravar uma pessoa e a pessoa deu pra trás porque não pôde cobrir com compromisso, né? E aí ele me ofereceu. E eu, na verdade, na época, eu só tinha uma moto, né? Só tinha uma moto, só que é o único que eu fazia pra cantar nas igrejas, pra lá e pra cá com a minha mãe e tal. Porque minha mãe, depois que eu converti, ela... Alegria. Era eu e ela, pra cima e pra baixo. Já passamos altas e baixas com a minha mãe. A gente colocava a velhinha na garupa. Subia na moto. E ela era aquela que andava só de lado. De lado. Então, caiu uns tombos bons aí também. Lembra aí que um dia nós, voltando da vigília da Santa Ceia,
entramos num barro, um barão, a moto deu uma limpada de lado, foi eu e a véia pro chão. Derrapou. Porque o barro, né? O barro enroscou na roda da frente, era muito Ixi. pertinho do paralama ali, Travou. travou, só deu uma limpada e não foi mais amém. Aí não Depois levantamos e seguimos. Vambora. Mas minha mãe, sabe, foi uma Companheira ali. companheira pra mim. legal. Ela. E eu lembro que depois que eu me converti mesmo, ela, sabe, o orgulho dela, sabe, porque só era eu e ela dentro de casa. E a tua irmã, né? Porque a minha irmã, ela. Quando eu me converti, a minha irmã foi morar com uma outra pessoa. Foi morar com uma senhora para cuidar dessa senhora. Ah, Que, por certo, essa senhora que ela foi cuidar, que é tipo trabalhar para ela e cuidar, proibiu ela de ir na igreja, não deixava ela ir na igreja, nada. Então, sofreu demais minha irmã depois. passou uma luta E aí. eu fiquei no lugar da minha mãe dentro de casa, né? Ah, Convertido. Então, era eu e minha mãe só. os companheiros, dois. Eu e minha mãe, porque daí meus outros... Um irmão meu já estava casado e o outro também já estava. O outro trabalhava fora e vinha muito pouco. Então era eu, minha mãe e tinha três bêbados dentro de casa e os dois mais pequenos, porque os dois mais pequenos era mais tranquilo, né? Aham. Dois não, um que era o Elias, né? Elias. O Elias. Então a gente passamos muita luta ali, porque meu pai aí parece que quando a gente se converte, aí quando piora as coisas dentro de casa. Aí o capiroto Inimigo, se levanta, né? Se inimigo levanta. Eu fica- lembro muitas vezes que a gente ia nas vigílias e eu lembro que chegava, era 3 horas da manhã, assim, e aquela bagunça de bebo, sabe? Aí parece que era você sair da glória e E pro inferno. ir no inferno. Meu Deus do céu, né? Mas aí era duro. Aí eu falei, meu pai, como que a gente vai servir a Deus dessa forma? É uma É situação fácil, difícil, né? E nessa luta aí nós eu sofri com a minha mãe aí praticamente uns 5, 6 anos. Porque eu me converti com, isso é por 15 para 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vim pra cá com 22. Com 22. 22 anos o senhor chegou na Cheguei Europa. na Europa, né? Que ano? Em 2005. 2005. No finalzinho de 2005. Dia 12 de dezembro de 2005. 12 de dezembro de 2005. Só que antes, claro, eu vim a primeira vez e fui deportado, né? Ah, o senhor já Também teve passei por essa esse, experiência. passei por esse processo aí também. Meu Passei Deus. por esse processo que eu vim antes, fui deportado, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, viemos pra cá e... Mas não, voltando pra trás. Então, nesse período eu lembro que a gente chegava da igreja, né? Na vigília. Encontrava a casa. Encontrava a casa dessa situação. E a gente sempre orando, sempre eu falava, mãe, como que a gente vai servir a Deus assim? Porque é difícil, cara. É difícil. Aí eu quero ver, hein? Você vê, às vezes, assim, sabe, o que mais me doía era ver meus irmãos, às vezes, maltratar minha mãe, sabe? Porque a mãe fazia tudo por eles. A mãe fazia tudo por eles. Por mais Minha que mãe. ele era assim, tanto por ele e pelo meu pai também, né? Aí a gente falava e, queira ou não queira, no momento, às vezes, tinha vezes que a gente irava também, sabe? Irava também e, às vezes... Normal, a gente fica... É um desgaste, né, pastor? Gera um desgaste. Era, E- porque é todo dia a mesma coisa, sabe? Todo você- dia a mesma coisa. Então, eu, como se diz, eu tava feliz só quando eu tava na igreja, cara. Eu tava assim, eu falo, feliz. Alegria eu era- queria estar na igreja. Tá na Não- igreja. Pudesse dormir dentro da igreja. Trabalhava, chegava em casa rapidinho, trocava e partia. Meu negócio era cultuar. Segunda, benção. terça, quarta, quinta, sempre tá numa igreja. Dentro da igreja. E graças a Deus sempre tinha todos os convites para esses cultos. Culto nos lares, Certo? De uma forma era Deus cuidando, Deus né? cuidando, né? Deus cuidando. Deus falando assim, não, vou trazer pra cá, tá aqui comigo, né? É verdade. Porque às vezes a gente, que nem o senhor falou, a gente perde a paciência, né? Perde. Com a situação. Perde quando eu falo assim, a parte que mais me irada é quando eu ia mexer com a mãe, sabe? Porque era muita falta de respeito e falta de consideração por maltratar a mãe, sabe? Porque a mãe limpava, cozinhava, fazia tudo pra eles. E por cima fazer isso. Então eu não aceitava. Então até que, com tanto custo, eu orei muito a Deus. E aí Deus falou comigo no culto também, depois, falou que para me preparar que Deus ia me trazer de novo para a Europa. Uau.
Só que aí foi, claro, uns dias antes, teve um evento na igreja e o pastor pregou e eu lembro que a nossa igreja lá, ela era cheia de bandeira. Aham. Tipo, bandeira, a Batista Renovada era assim, né? Porque daí eu já É, tava culto de missão, né? Botava as bandeiras assim, bandeira todas, aí pra todas as nações aí o lá. pastor falou assim, você que tem vontade de ir para algum país, olha a sua bandeira e ora por ela. Uau. E orei, realmente foi Você a Espanha. Foi a Espanha. Foi a Espanha, foi a Espanha. Que inte- Foi a Espanha porque daí eu já tinha oportunidade, porque meu irmão tinha vindo pra cá, né? Aham. Aí eu falei, então eu acho que o melhor lugar pra mim ir é esse lugar. É esse lugar. Tá na Europa e tá na Espanha. E eu orei por ela e me surgiu a oportunidade de vir. Graças a Deus surgiu a oportunidade de vir. E eu cheguei aqui. Cheguei em Madrid aqui, era dia 12 de dezembro de 2005. Perto do Natal. Perto do Natal. Oh, aí é duro. Aí apertou, né? Aí entrou aquela área do... Estamos resumindo aí, porque senão se a gente ficar aqui vai falar muito, hein? Não, Eu lembro quando nós chegamos aqui, aí você sai lá daqueles congressão da igreja do Brasil, né? Aquele fogo, daquele fogo, aquele costume das nossas igrejas, né? aquele... porque onde você vai, assim, a presença grande, não é que... A Europa é fria, né, na verdade. É, Na Europa- área espiritual é... 2004, 2005, essa época aí, Era- era uma escassez de igreja tremendo, né? E o continente europeu é um continente marcado pela sua frieza, então, entendeu? O evangelho, infelizmente, esfriou muito, frio, né? muito lá. E daí quando a gente chega, a gente sente esse impacto. A gente que é Então. gente de igreja, foi criado, né, nos congressos, nas festividades, nos cultos de terça-feira, culto de quinta-feira, culto de sábado, culto de domingo, escola dominical. E de repente tu chega e isso tudo se termina, assim. Termina. Faz assim, dá aquela freada, né? Parece assim que eu lembro que até no próprio avião mesmo, quando você sai do avião e você dá de conta, eu não sei se o senhor deu conta, porque quando eu cheguei, tipo, tava de manhã cedo, amanhecendo, e eu olhava assim o lado das montanhas, aquele lugar escuro. Seco. Aí Uma opressão, né? Há uma então opressão. você sente o no peso. mundo espiritual, No mundo você espiritual, sente. Você sente. Sente Então assim, a que gente que tá aí, a gente sente. Aí Você eu sente lembro que você está quando- entrando numa terra hostil, né? No mundo espiritual. Verdade. E eu lembro, aí eu comecei, eu cheguei aqui, aí comecei a ver, poxa, a igreja, a gente, na época, tava começando a igreja, que é a nossa, né? Nossa igreja, efetivamente. Tava ali o pastor Rui, na época, né? O pastor Rui, o Gervásio. E a gente começamos ali com 5 pessoas ali, aí eu começava a lembrar, né? Poxa, hoje é domingo, hoje era para estar lá louvando para, vamos lá, 300, 400, 500 pessoas sempre, porque era... Era congresso E a, grande. e a igreja que eu tava lá, realmente, por você ver, porque no dia 11 começava a Cruzada Sal da Terra, lá, que é um mês de evento. E lá era uma igreja grande lá, né? A Batista Renovada. Ou seja, isso 11 de dezembro que começava. Começava. E o senhor dia 12 estava aqui. O senhor praticamente perdeu... Eu perdi porque- a abertura. Perdeu a abertura, porque o senhor tem que sair um dia antes de lá, né? Pra estar aqui no dia 12, ou seja... Aí eu falei, poxa da vida, aí você chega aqui, aí você vai cultuar e tal. Mas cultua, graças a Deus, pastor, que eu também sou grato a Deus porque a gente necessitava passar. Gente jovem, porque realmente você não passar no vale e pregar sobre o vale... É difícil, né? Que experiência você vai ter, né? É difícil, então É difícil. Então, eu falo assim, a gente chegamos aqui e notamos isso aí, mas a gente sabia que esse país também necessitava, né? Dos obreiros, de missioneiros. E aí eu, graças a Deus, sempre firme com Deus, cantando do mesmo jeito, em casa, no trabalho, na igreja. O senhor sempre me conheceu, sempre viu que eu sempre... Dentro da igreja. Então, a gente, graças a Deus, vencemos essa barreira aí e foi conhecendo os irmãos aqui, aí a obra de Deus foi crescendo aqui também. O primórdio da obra, né? Eu lembro que a gente começou a obra praticamente junto, né? Então, assim, em 2005, o senhor chegou em dezembro, eu cheguei em fevereiro. Do mesmo ano. Foi pouquinha coisa depois. Alguns meses antes, entendeu? Sim. Então, assim, uma das coisas que eu também senti falta.
né? Ou seja, a gente vem da igreja, como o senhor falou, de ter assim aquele público, aquela grandeza da igreja e de repente você se encontra num lugar onde não tem e você tem que começar. Eu me lembro que a gente começou lá no porão, né? Sim, sim. Aí, Foi bem, lá. bem pequeno, né? A igreja, só com o pessoal mesmo que era assembleano mesmo. Leandro, É, verdade. e quem já tinha. E ali foi onde começou a dar os primeiros passos, nossa igreja, até o dia de hoje. Verdade. Né? E começou a criar raiz. A raiz, Criar isso é. raiz, né? E eu me lembro que até então sempre foi, né, o forte só no domingo, né? Sim, sim. Só no domingo tinha alguma coisa entre semana, mas era muito difícil porque a rotina, a vida rotinária daqui muda muito, né? Não sei o porquê, mas há uma mudança tão brusca de tempos e de disponibilidade que você, entre semana, você não tem tempo para nada. Né? Verdade, é muito rápido, é muito rápido. Não sei se levanta cedo, quando vai ver já é 2 horas, quando vai ver já é 9. Já foi o dia e já não Muito tem rápido, disposição muito para rápido. nada, né? Verdade. Então, assim, essa escassez da igreja no começo é uma coisa muito, muito difícil. Muito Verdade, difícil. verdade. E quando você consegue reunir aquele grupo de pessoas, dizer assim, poxa, que bom, tamo junto. Aí você começa a formar uma família nova. Assim é. Uma isso família nova dentro da igreja, né? Claro, porque aqui mesmo, aqui praticamente, aqui foi onde eu conheci outra família, né, pastor? É. Aqui conhecemos pastores, amigos, companheiros, ou seja, aqui praticamente renascemos, vamos dizer. Começar do zero. Começar do zero, ou seja, a gente tinha uma preparação já no Brasil já. Então a base, mas o crescimento estava aqui. Claro, porque, por exemplo, porque no Brasil, assim, eu pensava que eu sofria lá, né? Mas aí chegou aqui, ou seja, a minha vida nessa área, assim, da família, de não ter problema, né? Porque também, aí eu falo pra ti que eu vim viver aqui também. Porque de poder deitar e tranquilizar e ter minhas coisas, sabe? Não poder, ou seja, você descansar, você deita. Só que daí a igreja não tava, aí era eu e Deus. Seu Deus. Uau. Deus, aí já é outro, porque por mais que não, a gente tava com os irmãos ali, certo tempo, mas depois cada um ia pra tua casa. Claro. E na época, no caso, eu era solteiro, né? Eu era solteiro. E querendo ou não, assim, aquela semana era que nem o senhor falou, é você e Deus. Você e Deus. Trabalhava casa. Aí você não via a hora de chegar o domingo pra você se reunir com o pessoal pra tirar aquela... Pra dar um abraço, pra rir um pouco, pra conversar, pra estar juntos. Verdade. Então eu falo, a gente chegamos aqui, 2005, hoje em dia praticamente, eu não sei se eu já não tô falando, você vê agora tem igreja, tem muito crente. Graças a Deus, né, há um crescimento extraordinário, né, de igreja, hoje já dá para escolher, né, hoje já dá para escolher, né, então assim, eu me lembro que na época soava o nome, né, tem uma igreja lá, Assembleia de Deus, vamos lá. As pessoas vinham de longe, né, para estar conosco na igreja. Hoje, graças a Deus, a igreja o evangelho está tomando uma proporção maior, um crescimento. Isso é benefício para o reino de Deus, né? Benefício para o reino de Deus. A gente está vendo que está enriquecendo o evangelho no mundo espiritual aqui, tá crescendo, né? E isso é bom. Graças a Deus por isso, né? Porque igrejas crescendo está dizendo que almas estão aceitando a Cristo. Almas estão se convertendo a Cristo, né? E a gente, querendo ou não, direto e indiretamente, estamos fazendo parte desse avivamento aí, desse crescimento, né? Nós fazemos parte disso aí, estamos aportando nosso grão de areia, né? Verdade. Mas então aí como se diz, Deus aí no caso aí, trabalhando mais na minha vida, né? Me dando experiência. Do primeiro disco, entrando na área assim de cantar, o primeiro disco que a gente gravou no Brasil foi lá mesmo. Depois que começamos a cantar, Deus aí usou muitos pregadores. Falou, você vai gravar, você vai ter seu CD. E eu lembro que isso na época, para quem falava, mas para gravar era difícil demais no Brasil. Não era tão assim, tão fácil assim, porque era caro, né? Claro.
caro. Eu falei, mas como que eu vou gravar se eu não tenho as canções, não tem nada? Ou seja, a gente canta com playback, cantar uma canção dos outros é fácil. Mas tua, né? Mas Você a tem gente, eu falei assim, poxa, eu não sei escrever, né? É. Então, aí surgiu essa oportunidade, eu lembro até hoje que faltava as canções aí. Deus é tão maravilhoso, pastor Miro, que quando eu aceitei, assim, esse projeto que o irmão me ofereceu, Aham. atualmente parece que Deus abriu, assim, pra mim. Uau. Porque foi canções, assim, eu lembro que em 10 dias eu compus as 12 canções, só que daí eu não gravei as 12, não, as 10. Ah. Eu gravei só 8, porque 2 eu pus de um pastor que eu congregava com ele, que ele pediu pra mim, né? Aham. Aí, então, assim, foi dentro do estúdio, Deus me dando canções, então, fala, realmente, Deus, ele tem Uau, como Deus é tremendo. Ou seja, o senhor passou de não ter nada a ter tudo, a ter tudo. em questão de semana, assim. Isso a ter tudo. Então, por isso que eu falo, aí gravei tudo, mas gravamos tudo, mas e aí pra você pôr o projeto pra seguir? Porque daí eu já não tinha mais a minha moto pra ir nas igrejas, aí eu tinha que discipular uns dias. É. Aí eu falei, não, preciso. Foi por isso que até eu vim pra Espanha também, né? Aham. Então, voltando um pouco mais atrás. Então, Ou seja, o senhor veio para ter um pouco de condições na mente do senhor é isso, né? Era Ter um pouco de essa. condições para dizer assim, não, daí eu volto com eu dinheirinho volto e e tal. invisto, vou investir no Vou meu investir ministério. aqui no CD e tal, cantar. Então foi isso, claro que a gente fala aqui, às vezes a gente esquece de alguns detalhes, mas 18 aí anos depois. 18 anos depois. Então aí pegamos e viemos pra cá e realmente Deus abençoou aqui. Só que daí, ou seja, Deus me deu a condição de gravar. Só que daí já tinha outro propósito aqui pra mim. O senhor já viu Não outra era- coisa, né? Já vi outra coisa, já vi a necessidade de outra coisa aí. É. Então não é simples, porque o nosso Brasil ele é rico nessa área, né? Ele é rico Graças na a Deus, área né? do O evangelho. evangelho no Brasil é tremendo. E aqui, o senhor lembra que na época aqui, independentemente da forma que você ia, você não poderia fazer um culto com alta voz, com essas coisas, que a polícia tinha que estar sofremos demais por isso aí, né? Tivemos esse problema, né? E lá não, lá a gente ia num ar livre, fazia o culto lá e tal. Bacana, aqui não. Então Aí as prioridades começaram a mudar. Começaram a mudar, né? E depois também já veio o casamento. É. Aí já conheceu a esposa, né, e tal, Já conheci a esposa aí. Aí o negócio começou Aí- a criar raiz por aqui, né? Aí é onde você já passou, por exemplo, aí já não era somente os CDs, né? Aí já era a família, já era o filho. É, que daí veio o primeiro, né? O Kaique, né? Então, o senhor, não sei, a nossa história, o senhor, graças a Deus, o senhor conhece toda. Tamo junto aí, né? Tudo com nós aí. Então, Me lembro que nós fomos, o senhor lembra que nós fomos em Santander, né? sim. O pastor Wendel Gonçalves estava né? conosco, né? O Kaique era pequenininho, Sim, e a gente teve um acidente, né? Aí, Você lembra? pastor dormiu, né? Mas Deus em todo momento cuidando de nós, né, pastor? Verdade, mas também nós também era... Nós saía muito, né, chefe? Ia fazer essa obra de Deus por aí, por essa Espanha fora. Verdade, né? Com todas as dificuldades, né, que tinha. A questão de documentação, né? Ninguém tinha documentação, nada. Né? Mas ainda assim, por amor à obra de Deus, né? Nós metia a cara, vamos lá. Pegava um carro aí e falava, vamos pra cidade, fazia aquela caravana, né? Isso daí, né? Íamos aí, parava e era tremendo, né, chefe? E era tremendo. Tremendo. A gente voltava assim, nossa, maravilhado, né, do que Deus estava fazendo. Ou seja, era Deus nos utilizando como ferramenta para avivar a sua obra na Europa, né? Verdade. E aí eu me lembro que aquele dia tava nevando. Tava nevando bastante. E aí parece que o carro do pastor quebrou, né? Não sei se quebrou. Ele teve que vir devagar. A marcha, né? Tivemos que vir devagarzinho, a marcha na Devagarzinho, frente. aquilo deu um sono. Eita. E você tava lá, você tava mais... Nessa época eu não tinha carteira, não tinha, né? mas eu era azul pra dirigir. Tava doido pra pular no volante, né? Eu dizia aí que o pastor Silvio podia dizer pra mim, né? Pra mim dirigir, eu dirigia. Verdade, você tava ali atrás, você viu
Eu via Na hora que eu tudo. pesquei, você viu tudo, né? Tudo. Tava nevando, né? Eu só ouvi o que o Ender falou: sangue de Jesus tem poder. Aí tem mesmo. Aí foi o sangue de Jesus mesmo, porque eu me lembro que a gente tava no lado esquerdo, né, chefe? Sim, né? E bateu assim no lado esquerdo e cruzou da esquerda pra direita, bruscamente paramos, né? E não passou nenhum carro, não tinha ninguém, só tava nós. E Deus nos guardou ali, né? Deus nos guardou. Verdade. O tempo. Foi Mas livramento de Deus, né? Livramento de Deus. A gente também sabe que nisso daí também o inimigo de nossas almas também furioso, né? Porque pela obra que a gente vem fazendo, né? Desenvolvendo e tal. Então a gente via que realmente havia um enfrentamento, né? Uma batalha no mundo espiritual que ficava sempre aí, né? Tentando nos tirar do foco, né? Então, verdade. E o tema da igreja aqui é isso. O senhor Lemos, juventude nossa, né, participando de juventude. É verdade. Nossa juventude abençoada aí que eu esse dia eu tava pensando em casa lá e lembrando o tempo. A nossa juventude parece que chegou aqui a 50, 60 jovens. Tínhamos muitos jovens nessa época. E a maioria desses jovens aí, por exemplo, o senhor é o pastor, hoje a gente é pastor, graças João a Deus. Carlos também. João, Então, é um projeto muito grande que Deus fez na Europa, né? Através das nossas vidas, a nossa vinda para cá. Porque aqui Deus levantou um exército muito forte aqui. Por mais que passamos por muitas batalhas, por muitas batalhas, por muita tempestade, mas Deus ele sempre esteve conosco, né? Realmente a gente vê que no plano de Deus era isso, né? Trazer nós, né? Olha, quando que nós poderíamos nos conhecer no Brasil? Verdade, nunca, né? Eu de Santa Catarina, o senhor do Paraná, os outros irmãos do norte, Goiás, norte do Brasil, Nordeste, Rondônia. Olha, Brasil enorme, né? Verdade. E chega aqui, nós começamos a se conhecer e criar esse vínculo, né? E de repente começa a criar aquele amor, aquele carinho, né? Um para com o outro e um favor aqui, uma coisa lá, um estende uma mão e aqui e ali. E aí vai crescendo, né, chefe? Verdade. Vai treinando isso e você, querendo ou não, isso se torna a tua família. Verdade, porque quantas e quantas viagens eu fiz com o pastor Wendel Gonçalves. Quantas viagens? Viajei muito com ele aqui. E ele é de Goiás, eu não conheço Goiás, não conheço. Nunca estive também. Santa Catarina eu estive no Camboriú, tive uma em 90, acho que foi em 98, não sei, por aí. Mas tem muitos irmãos que eu conheci aqui. Ainda assim, eu sou de Camboriú, então, veja bem, no Congresso dos Gideões, que traz inúmeras pessoas. Sim, né? Então, em 98 eu tava lá também. Aí, ó. Entendeu? Mas como que a gente ia se encontrar? Como que você vai encontrar? Pode ser que eu te vivo pequenininho lá, correndo pra lá, pra cá. Mas... Vai saber. É que nem assim, a minha esposa teve também. Teve, né? Aí, mas como que a gente vai saber, né? E precisou, né, cruzar o oceano, estar aqui. Né? Só Deus para fazer algo assim. Verdade. Só Deus fazer algo assim, né? E aqui Deus levantou, né? Levantou e nos uniu aqui, né? Fez com que nós conhecemos e hoje estamos aqui para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Aí nessa caminhada para cá surge o desejo de fazer o segundo CD. O segundo, isso é. Uau. Aí surge esse desejo de lançar o segundo disco, né? Já teve nesse segundo disco canções em espanhóis? Sim? Sim. Aí, já ampliou um pouco ali. Teve, tem que ter, eu acho que tem 4, né? 4 canções em espanhol, né? Olha que benção. 4 espanhóis e 10 em português, né? Que é a Rei da Glória, né? Então Deus bradou aqui também. Deus deu as canções aqui, algumas gente pôs de outros cantores também, né? Pra dar uma... Eu me lembro assim que na época tinha também um pouco dessa dificuldade, né? De conseguir gravar, né? Aqui, né? Era meio complicado, porque aqui é muito caro, né? Na verdade, pra gravar aqui é mais caro que o Brasil, por causa da moeda, né? Então você ficava naquela, como que eu vou gravar, como que eu vou sair daqui pra ir lá, pra depois voltar aqui de novo. E pra você ir lá e gravar isso em brasileiro e estar aqui em espanhol é complicado. Não adiantava, né? E a gente já começa a mudar a perspectiva, né? Porque né? o foco, ou seja, o alvo já é diferente.
Então, assim, você sabe que você tá aqui e embora a gente tenha essa trajetória de igreja, a gente tem Sim. que modificar isso daí, porque a gente vê que o alvo que a gente está querendo alcançar já não é mais Já só os de línguas portuguesas. Já tem os de língua hispana, os nativos da terra, entendeu? Então a gente tem que fazer essa mudança, né? Não é fácil. Não hein? é fácil, Não é né? fácil, Não é não, fácil. porque- Eu me lembro que os pregadores, até hoje, né? Os pregadores, eles sofrem um pouco. Sofre porque uma coisa, por exemplo, o senhor prega alguma coisa. O senhor pregar assim direto, agora o senhor pregar com intérprete já é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. A gente traduz e Tem- já traduzir não é fácil. Não é fácil. Agora imagina você que é acostumado a pregar assim, que aí você tem que. E aí você olha, por exemplo, você tá naquela. Às vezes aí Na você eloquência olha- da mensagem, e o tra- você tá se segurando ali, pá. E Né? o tradutor tá. Tá atrasado nessa tradução. É duro, não é fácil não. Então aí você acoplar nisso aí não é fácil. Isso daí tudo é um aprendizagem, né, chefe? Aprendizagem, Eu me lembro que quando me chamaram para pregar a primeira vez também, assim, Sim. a gente, claro, a gente fala, né? Mas Sim. o falar é uma coisa e o pregar é outra coisa. outra, É outra coisa muito diferente. Claro. Então, assim, e você tava lá, eu me lembro que no começo, assim, a gente tinha a Bíblia em português e a gente estudava em português, mas fazia a mensagem, o esboço no espanhol. né? Tinha que se virar nos 30. E se virar nos 30, porque o nosso objetivo, nós sabíamos, nós tínhamos amigos hispanos, amigos, né, daqui, latinos, então, assim, a gente tinha que alcançar eles também, senão eles iam ficar fora, né? Claro. Então, essa adaptação do idioma também é uma coisa que bate muito, né? Bate muito. É verdade que hoje em dia, até pra gente mesmo, a gente acostumou tanto assim com o espanhol que quando você chega na igreja, pra você cantar o português, dá um pouco de trabalho. Eu me lembro que eu estive no Brasil e eu fui pregar. Sai, né? Sai automático, sai automático. E parece que daí você fala mais espanhol lá do que aqui. Sai umas Não palavras. sei por quê. Sai. Eu me lembro que eu preguei na igreja do primo da minha esposa, né? Ele Sim. esteve aqui. E aí depois, no final, os irmãos começaram a perguntar, né? Irmão, que palavra é aquela que tu falou? Idioma. Porque Mas automaticamente sai. acabava saindo, né? É que a gente, são muitos anos, né? São muitos anos convivendo aqui e falando, né? Falando e tanto cantando como pregando, então sai. Aí você chega lá, sai. É a mesma coisa do brasileiro que chega aqui, atualmente ele vai falar o brasileiro. Efetivamente. Até ele dar aquela... Até ele atualizar, vir pra dentro, ele vê que ele precisa mudar o chip, Sim, entendeu? verdade. E essa mudança de chip é difícil. Aí, a inspiração do CD. A inspiração do CD, isso a Rei da Glória. Aí a gente fez ela, né? Graças a Deus, o título mesmo é o Rei da Glória, né? O Rei da Glória. O Rei da Glória e são 14 canções nesse disco. São 14 já. Vamos cantar uma vez? Vamos cantar uma canção pra nós? Pode cantar? Vamos cantar um aqui. Vamos lá, então? Mas é isso aí. Vamos ver se sai, né? Tem que sair, sai. Senhoras e senhores, pastor Silvio Leandro. Amém. Vou cantar um pedacinho dela. O Rei da Glória, o Rei da Glória, está difícil, meu irmão, esta jornada. Muitas vezes tem pensado em parar, mas te digo, não desista, siga em frente.
a vitória tua, Deus, entregará. Só Deus tem na mão a chave da vitória. Quebrou o arco e corta a lança, Ele muda tua história. O inimigo está derrotado, já caiu por terra. Foi derrotado por Deus Pai, o Rei da Glória. Bem, Glória, Pedacinho. aleluia. Boa. queria ouvir, você vai lá no YouTube, você ouve ela. Isso, fala aí, o Aleluia. CD, cobrar o CD do Amém. Senhor, né? Fala aí pro Tá pessoal lá, como é que ó. faz pra adquirir, né, o seu trabalho. Que isso é benção. Amém, tá lá, tá no YouTube, entra lá, Silvio Leandro Oficial, né? Tá lá. Entre Vamos lá lá, no YouTube, Canal do né? YouTube que... E também tá no Spotify. Spotify, essa tá o que mexe aí que vai tá subindo tudo lá, porque essa não subi ainda. A que tá no Spotify é a nova, né, que a gente Então lançou. canta um pedacinho da nova aí pra nós. A nova é essa aqui. Vamos lá pro pessoal, ó. Spotify, essa está sim. lá. Vai lá. Que essa tá por título Não Temerei. Essa canção, depois eu vou falar um pouquinho dela. Bem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei. Escute. Eu sei que as promessas do Senhor, elas vão cumprir na minha vida. Ainda que eu tenha que passar no vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Aleluia. Amém. Aí, Glória a Deus. Como é o nome dessa canção? Essa eu não temerei. Não temerei, lá no Spotify. Tem Essa lá. tá no Spotify, tá em Benção. todas as plataformas digitais, né? Glória a Deus. Entra lá e escute lá e deixa Deus falar contigo, porque essa canção ela é muito forte. Ela fala no livro de Salmo, né? Salmo 23, Isaías 41. Uau. E eu lembro que eu tava em casa, faz pouco tempo que eu gravei, né? Tava lá e aí Deus tocou, deu pegar a Bíblia lá e ler. Aí eu peguei lá a Bíblia e já saiu diretamente no Salmo. Falei, poxa, é um Salmo tão simples assim, que muita gente tem eles assim, só que não aprofunda no que está escrito ali, né? Claro. Que a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor. E nada nos vai faltar. Verdade. Não vai faltar a vitória, mas não vai faltar a luta também. É completo o negócio. Não vai faltar você, vai vir tudo, mas sempre vai ter o escape, né? E depois me levou lá para Isaías 41, né? Que diz, mas agora assim diz o Senhor, quem te criou e quem te formou, ó Israel,
Que nós passamos pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tua vara, não, aí tá no Salmo, aí volta pro Salmo, não. É que aí. É a junção, né? É a junção aí. A junção dos um dois, pedaço né? de galho. Então é tremendo, é tremendo. E Deus falou, porque eu passei por muitos vales aqui também, pastor Miro. Pra gente chegar hoje, aonde nós estivemos, o senhor sabe que a gente o diabo, ele não brinca de ser diabo, né? Não. Ele não brinca de ser diabo. E se ele vê que o ser humano que o homem ou a mulher de Deus está mexendo com as coisas de Deus, né? Tá mexendo ali, então ele vai querer atrapalhar. Ele vai querer atrapalhar. Então o inimigo lançou muita cilada pra mim, sabe, pra tentar, mas eu, graças a Deus, eu fui firme. Eu passei por muitos desertos, porque mas a gente sempre olhando pra Deus, sabe? Olhando pra Deus e nas promessas que ele tinha na vida da gente. O inimigo, ele ataca em todos os lados. Todos os lados. Financeiro, na família. Ué. Em todas as áreas ali, ele vai atacando pra tentar te desestabilizar, né, pastor? Eu lembro até, por exemplo, antes de eu casar, eu tive que passar por um processo aí de ficar 1 ano sem cantar. Assim, na igreja, né? Eu acho que eu não tava, né, na época. Bom, eu tava, mas não tava muito, né? muito assim... Eu também teve uns tempos aí que só Jesus na causa, né? Então eu fiquei 1 ano aqui sem cantar na igreja, mas graças a Deus é sempre ali na igreja, pastor. Sempre na igreja, sempre ali cultuando. Mas sem cantar, né? Sem cantar, sem assinar no público. Por quê? Porque a gente tava resolvendo o tema do casamento da gente. Igual que eu fiquei 2 anos. Então, a gente sofre, eu sofri muito. Eu sofri muito por quê? Porque a vida da gente era estar em cima do púlpito, louvando a Deus, sabe? Quem é de igreja sabe disso. E a gente fica ali, mas eu sempre ali embaixo, mas cantando também. Então, quando acabava o culto, eu reunia com os irmãos e ia cantar. Aí já... Foi que nem domingo aí, domingo tava bom. Então, quando reúne e tal. E a gente fazia muito isso aí. Então, mas eu sou grato a Deus, porque eu passamos pelo vale, Deus, ele tem nos dado força, sabe? Ele tem nos sustentado. Aí depois é o que eu falo, quando Deus ele tem um propósito na vida do ser humano, por mais que ele sofra, mas o que Deus te dá é teu. É teu. Não adianta querer outro tomar, que ele não dá toma. Se Deus te deu a unção para pregar, vai lá. Você pode passar por processo, você pode sofrer, mas quando você voltar, Deus vai te usar mais ainda. É verdade. Porque você vai voltar e ademais, você já vai estar mais experiente. Mais experiente, claro. Mais experiente, porque às vezes, pastor Miro, eu falava assim, teve muitas canções que Deus me deu, só que às vezes eu até cantava, eu falava, mas eu ainda não passei por esse vale. Entendi. Você cantava algo, mas que você ainda não chegou a viver. Ainda não tinha vivido, então Mas depois quando você vive isso pra cantar, aí você tá convicto do que você tá falando. Aí você tá com aquilo ali, não, é verdade. Então porque tem muitos compositores, tem muitos compositores que escrevem, que tem um dom de escrever, sabe? De compor, né? De compor da música, né? Isso daí é um dom também. Mas quando e tem várias composições que elas vêm pra ti também quando você tá passando por esse processo. Que os belos hinos, a maioria dos hinos foi escrito tudo assim, né? Aqueles hinos que até hoje são inspirados. Por quê? Porque realmente foi inspirado por Deus. Que nem o hino da harpa, né? Os belos hinos e poesias, né? Foram escritos hoje, em tribulação, né? Verdade. Quantos anos foi escrito esses hinos? Foi se eu não me equivoco, né? Aí os irmãos aí depois me corrigem, né? Sim. Foi a Frida, né? A esposa do Narving, né? A esposa do Narving, Frida Narving, eu acho assim, não me equivoco, o nome assim agora de cabeça não sei bem. Sim. Foi uma história muito forte através desse hino, né? Que eles não puderam enterrar, na época o catolicismo era muito forte, né? Sim. E eles não permitiam que filhos de crentes se enterrassem no cemitério. Então eles tiveram que enterrar a filha deles na floresta. Então aquilo era um tremendo, ou seja, já estavam passando pela perda da filha, né? E daí, ao parecer, ela começa a cantar, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, assim, a gente vê que, na verdade, quando Deus te dá, né? É que nem quando Deus te dá uma palavra. Ou seja, no momento que você menos espera. Eu tava domingo, eu tava dirigindo e de repente, irmão, começou a vir assim um rolo, pá!
tal. E eu falei, Senhor, eu vou ter que parar o carro para escrever, senão depois eu vou esquecer. E ficou gravada aqui a mensagem e do nada chegou. E a canção é a mesma coisa. Às vezes tu tá passando pelo aquele vale, pelaquela circunstância, e não é por outra coisa. Tu só tá passando aquilo ali porque Deus quer te dar uma canção. E através dessa canção, desse despertamento dela, você vai começar a cantar e vai tocar na vida de outras pessoas. Sim, é verdade, dessa forma. É a mensagem cantada, né? É a mensagem cantada. Né? E é o único ministério que vai perdurar, né? Lá no céu a gente vai cantar também. Então é isso, Que benção, né? Deus, ele é tremendo, pastor. Deus é tremendo. Então ele tem nos dados aí. A gente estamos aí, graças a Deus, a gente estamos também no Ministério do Louvor, né? Que aí benção, né? Então, Deus, eu creio que ele tem muitas e muitas bênçãos ainda para nós. Tem muitos projetos para nós que às vezes a gente pensa que está aqui, mas tem que seguir. Tem que seguir mais. Então, tem muito CD ainda para gravar. Tem muito CD. Muita música boa aí para chegar. Muita aí. Então, como se diz, as coisas vai modernizando, né? Que agora já não é mais CD, agora já as plataformas digitais. São plataformas digitais, né? Então agora, se você tá no number one das plataformas, você tá vendendo, né? Amém. É isso aí, né? Chefe, mas canta uma em espanhol para nós? Espanhol? Amém. Aí a gente... Vamos lá. Rey eterno y Salvador, tu nombre exaltado es sobre la tierra, cielo y mar. Tú eres la majestad, Rey eterno y Salvador. Tú moriste en una cruz, derramaste en él tu sangre para darnos libertad. Perdonó nuestros pecados, por la sangre somos sanados, Rey de gloria y majestad. Rey eterno y Salvador, tu nombre exaltado es sobre la tierra, cielo y mar. Tú eres la majestad, Rey eterno y Salvador. Tú moriste en una cruz, derramaste de tu sangre para darnos libertad. Perdonó nuestros pecados, por la sangre somos sanados, Rey de gloria y majestad. Tú moriste en una cruz, derramaste de tu sangre para darnos libertad. Perdonó nuestros pecados, por la sangre somos sanados, Rey de gloria y majestad. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa também tá no Spotify. Essa não, essa não vai estar, essa ainda não, essa tem que subir também. Tem que subir, então. Não, tem essa que subir, é uma benção. Essa tem que subir também, mas essa Mas tá no YouTube. Tá no YouTube. Então aí, ó, você que quer escutar as canções do pastor Silvio, entra lá, Silvio Leandro Oficial, né? Escute a canção, ajude o pastor Silvio, né? Porque eu tenho a segurança que as canções vão servir de
edificação espiritual para a tua vida, né? São canções maravilhosas. Eu tenho CD, né? Eu tenho o seu CD. Eu tenho ele em casa, é uma benção, né? Já escutei todas as canções, são maravilhosas, né? E recomendo, né? Você que quer aí, né, adquirir o material do Pastor Silvio, entra lá no YouTube. Dentro de pouco vai estar lançando as demais canções, né? Vamos estar subindo todas, né? Porque, né, como era no CD, aí como agora já é plataformas digitais, então tem que jogar tudo Tem pra que cima. jogar tudo lá pra cima. E são 2 CDs ou já tem um terceiro? Não, o terceiro foi a inédita, né? Que a gente Aqui, pôs, cantou aqui. que é o videoclipe, né? Aham. São 3, quase são 3. Só que 3 é. A última não é CD, a última é Só a canção. Só canções, né? Não, benção. E essa tem aí, tem o playback, tem toda a pista aí. Glória a Deus. Benção. E vamos preparar para a próxima agora. Vamos lá, vamos seguir, né? E não podemos parar. Nós sabemos que É isso aí. grandes coisas tem o Senhor ainda para realizar e fazer, né? Aqui nesse lugar, né? Temos muitas almas para ganhar. Amém. Né? Temos muitos terrenos para conquistar, né? Aí, Espanha é carente, né? verdade. Da obra de Deus, é carente aqui, né? Do Evangelho, né? Mas a gente tem o prazer de ver, né? Pessoas se rendendo aos pés de Jesus, pessoas sendo tocadas, Sim, né? E isso é gratificante. Não é fácil, verdade. né? Não é fácil manter o ministério, né? Seguir e também compor canções, né? Compor as canções que às vezes a gente falou, bora, para certas dificuldades, Deus vai te dar uma canção e tal. Claro. Mas existe um momento que tu não vai passar no vale na prova, mas que você Verdade. precisa estar, né, conectado para conseguir ter essas canções. Né? Eu costumo dizer, Pastor Miro, que, por exemplo, a gente depois com tanto tempo assim, a gente às vezes ensaiar uma canção que tá pronta é fácil cantar, né? Mas depois você pegar uma assim que tem que ser o C, que é o que tá inspirado ali, é a tua voz, é o teu repertório, então É outra coisa. já é mais difícil, né? Mas Deus é bom, Deus é bom. E assim vai nos aperfeiçoando, né? Pouco a pouco vai correndo o gosto da coisa, verdade. vai pegando ali o jeito, né, de trabalhar, de como, de verdade. desenvolver, né? E assim, uma coisa é você. É. E quando trabalha em grupo? Eita, aí sim, hein? Aí é difícil, né, Aí Jé? é mais difícil ainda, eu Porque eu acho que assim, você, beleza, você tá na tua cabeça e tu vai lá e tal, e não pede opinião e vai embora, acho. né? Sim. Agora, o grupo não. Claro. O grupo você tem que expor a tua ideia e Sim. fazer todos entrarem nela, Todos né? entrarem Para nela. manter a harmonia do negócio. E na verdade aí o grupo já a gente depende de todos, né? Somos um grupo, por isso já fala um grupo, né? O grupo sem o baterista, sem o tecladista, não é grupo, falta. Falta, né? Falta. Então tem que acoplar tudo isso aí. Então tem que encaixar tudo isso aí, né? Até mesmo que o senhor tá no Ministério do Louvor. Então aí eu acho que daí já é mais, por exemplo, a gente que... Porque, por exemplo, o tema de louvor também tem o seguinte, tem pessoas que cantam por causa das tonalidades, né? Voz. Então, por exemplo, se você canta solo, aí você vai cantar com um grupo, já é totalmente diferente, né? Tem que O negócio muda. Muda, porque daí você tem que pegar a altura por causa dos outros que cantam, então sofre bastante, eu sofri bastante. Você tem que eu se tô adaptar sofrendo, nesse, na né, verdade. se adaptar nesse mundo aí, né? Eu lembro porque quando a gente ia cantar o mais, eu lembro, eu cantava o mais era solo e era mais canções quase levadas assim o sertanejo, né? Era muito alto. Aí você vai para as outras assim, já é totalmente diferente. Recordando que esse estilo de música sertanejo não existe na Espanha. Não existe, Não né? existe Eu na não sei Espanha. como, aqui eu acho que é balada que eles Não, falam, não tem. é? Esse estilo de música não tem não aqui tem, né? e até mesmo não enquadra. Não enquadra, Não né? enquadra, Porque não enquadra. aqui Ele é bem mais, diferente. Aqui é totalmente Ele é bem diferente, ele é bem diferente. diferente. Então ele é um estilo de música 100% brasileiro, né? brasileiro, né? E nos Estados Unidos tem o country, né? O country. country e o sertanejo, né? Sei. Que é algo, são similares, mas Sim. no espanhol ele não quadra muito. O espanhol já é totalmente diferente. Como É por pode, isso que eu né? falo, a gente sorvega, a gente é totalmente outro repertório, é outra forma, é outra, como se não Aí você tem que se moldear a isso você aí, né? tem que, então aí é onde você começa. É bom porque daí você adquire Uma experiência mais. uma experiência nova, porque por exemplo, se você chega no Brasil
E canta esse estilo também, que lá é bom. Lá é bom. Gosto, o povo Lá pra gosta. eles gostam, porque é Gosta, diferente. Diferente, então. É diferente, eles veem com bons olhos. Claro, então. E isso daí. E na verdade, quem gosta de cantar, na verdade, ele sempre vai ouvir de tudo, né? Tudo. Eu acho assim, pra você ter sempre tem que buscar aperfeiçoar mais e mais. Não é que nem um pregador. É sempre dedicando palavra, nós pastor lendo e dedicando, buscando pra... Mas assim, o levita, eu acho que ele tem um peso maior nas costas. O levita, ele tem esse peso nas costas maior, porque, bom, o culto, ele depende do levita ali. Depende, né? Por uma maneira assim dizer, de compreensão, ele depende ali do levita, né, Sim, no início, do louvor, vai quebrando, né, aquilo ali, vai preparando, aí vem a palavra e tal, mas chega o momento da palavra que é uma junção entre o pregador e os levitas, né, que é ali que compenetram e faz. Então, assim, há uma responsabilidade sobre os levitas, né, há uma responsabilidade sobre os levitas, e a gente vê que os levitas, eles fazem parte da história. Por exemplo, da caída dos muros de Jericó, quem foi na frente foi os levitas. A estratégia de Deus não foi colocar o exército, foi colocar os levitas na frente, né, marchando lá, né, e tocando os instrumentos. Então, é uma coisa extraordinária, né, a música no mundo espiritual, ela é algo que realmente ela é poderosa, né? Então, verdade é que quando Saul estava, né, possuído, né, por espíritos malignos, era a canção de Davi que tranquilizava o seu espírito. Então, olha o poder do louvor, né, o poder de louvar, né? Ela tem esse poder, né? Ela quebra, né, as barreiras, né? Então, assim, o louvor é algo extraordinário, né? Por isso que o inimigo, ele sempre vai, não sei, a gente sempre vê que a maioria, em toda nessa caminhada de todos esses anos, já vi tantos levitas, pessoas que cantavam na igreja, assim, que infelizmente não aguentou a pressão. Porque o diabo, ele é astuto. Ele, quando a pessoa que tem um dom do ministério do louvor, assim, o inimigo sempre vai estar lançando. Por quê? Porque eu lembro quantas e quantas vezes que eu era invitado para cantar em algum lugar, e parece que era o pior dia que a gente passava. O inimigo 24 horas. Curioso. Tipo, cilada e tentando tirar o C da comunhão, sabe? Meu Deus. Para que não flua. Porque, sabe, se não fluir o louvor, não é que o pregador depende do levita, mas ajuda muito, é o que o senhor falou, ajuda bastante. Não tem como, por exemplo, o senhor vai pregar, o senhor chega na igreja, já tá aquele clima assim. É difícil. Já... O louvor, ele prepara o caminho para a palavra. Ele faz aquele preparação, porque ali ele já vai amolecendo o coração, ele já vai tirando aqui aquela dureza, a pessoa vai se entregando um pouco melhor. É através do louvor. É através do louvor. Eu costumo falar sempre, né? Porque, por exemplo, tudo. Se você começar bem, vai bem. Se já começa o louvor bem, 100% em cima, a pregação seguro que vai vir mais. Vai fluir mais ainda. Então é tremendo. Então, por isso que os ministérios de louvor sofrem muito. Tanto as igrejas em geral, são músicos, são muito perseguidos, sabe? São perseguidos diariamente. Todas as igrejas, sabe? Pode ver, a gente vê as igrejas, às vezes a gente vê uma banda tão bacana assim tocando, mas só Deus sabe que essa banda sofre pra só pelo que eles passam, né? A dedicação, o tempo, né? A entrega deles, assim, de qualquer ministro de louvor, né? E qualquer instrumentista vocal, ou seja, passa por uma entrega muito grande, muito grande. E toda essa entrega, ela gera o resultado no culto. No culto você vai ver o resultado do teu ensaio, da tua entrega. Sim. Não só no ensaio, mas também na intimidade em casa. Porque não é somente cantar, né? Por exemplo... Cantar, o mundo canta. Você, por exemplo, para ministrar um louvor, você tem que estar bem. Você tem que... Vida no altar. Vida no altar, preparação, consagração, vigiar... Tudo, porque senão o acusador tá aí. O acusador tá aí. Às vezes surge e fazendo tudo certo, já acusa? Já acusa, imagina. Verdade.
verdade. fazendo tudo certo, buscando e tal, E- já somos acusados. E tem aquelas vezes também que a gente também pensa que realmente a gente pensa, poxa, eu não estou pronto. E é o dia que Deus também mais te usa. É isso eu ia falar agora. Porque daí Tem você dia que tu tá passando aquele dia que, olha, tu fala, meu Deus, me leva, porque olha, que dia, que dia. E é o dia que tu sobe no púlpito e é o dia que tu é mais utilizado por verdade. Deus. Eu creio o seguinte, sabe por quê? Eu penso assim que aí é quando a gente não dependemos da gente, Não. das nossas... E, Deus, é Deus. Falar assim que eu gosto. É dessa forma que Deus e é gosta. tremendo porque tu sobe, tu tá passando aquele dia atribulado. Sim. Aquele momento atribulado. E tu sobe pra cumprir a tua obrigação. E daí quando o negócio começa, daí tu vê ali a dependência de Deus. Aí tu vê o Espírito Santo vindo, atuando, te levantando. E aquilo ali, tu fala assim, te dá um ânimo tão grande, te dá uma força da onde que tu não tem tão grande, que tu começa assim, naquele momento tu acaba esquecendo tudo e diz assim, ó, uau, verdadeiramente Deus está comigo, Deus está aqui no negócio, e aí tu já entra no mistério também, né? Porque é tremendo o negócio. Eu sempre falo assim, a partir do momento que tanto o pregador como o cantor, o levita, ele não sente aquele gelo de subir no púlpito, aí porque o melhor que tem é você sentir, porque você sabe que você tá ainda dependente. Dependente do pai pra... Não adianta. Você pode ter, eu falo assim, você pode ter a vida toda em cima do púlpito, mas todas as vezes que vai pregar, há o peso da responsabilidade. Você sente aquele frio na barriga, você sente aquele peso. Isso é bom porque você reconhece que você é totalmente dependente dele. de Deus, claro. Não vai dizendo eu posso, eu faço, eu consigo, porque na realidade não somos nós, é Ele. Verdade, Deus, né? É Deus quem faz tudo. Tudo é por Ele, para Ele, né? E para Ele, né? Então, assim, são todas as coisas nele. Então, quando você entende isso, flui melhor. Flui melhor. Flui melhor. E a dependência de Deus, ela é primordial. Você vai fazer a sua parte para você criar um aperfeiçoamento. Entendeu? Mas a dependência de Deus, você pode ver, ó, em qualquer área. Você vai ter aquele dia, aquela semana que, por exemplo, você foi chamado para pregar ou para cantar. Evidentemente, o que você vai fazer? Você vai querer se consagrar. Entendeu? É claro que você já vem, antes do convite, sempre você está em oração, tem aquele seu devocional, tem aquela coisa toda. Daí você tá. Mas quando você recebe, você vai dar um reforço nisso daí. Uma força maior nisso daí. Só que o que acontece? As circunstâncias não te permitem. Não te permite. E às vezes não te permite nem ensaiar, nem ler Bíblia, nem fazer nada, porque a correria é tremenda. E o inimigo faz. Né? Pastor, mas não, tem vez que não dá. Não adianta a gente querer dizer assim que dá, que não sei o que. Tem momentos e situações que não dá, irmão. Não dá. E daí você fica preocupado porque você quer fazer, a tua cabeça tá ali, a tua cabeça tá dizendo assim, pô, eu preciso consagrar, eu preciso orar, eu preciso ensaiar, sentar para ensaiar, eu vou sentar para ensaiar e de repente não deixa, né? O negócio fecha, problemas daqui, problemas de lá, responsabilidade de outro lado, e tu tá com aquilo na cabeça, tu tá fazendo tudo, mas a tua cabeça tá ali. Que nem eu vejo, assim, pra vida de um pastor. Um pastor é sofrido por causa disso, porque se ele está na obra 100%, é uma coisa, mas se ele tem a vida dele fora, assim, de trabalho, assim, se torna mais difícil. Muito mais difícil. Por quê? Porque a gente quer, mas somos seres humanos. É isso. O cansaço bate. Isso. O cansaço bate. Tem dia que você tá que você não... Você não quer, você não tem força. Assim, a cabeça quer ir, mas o corpo não vai. Só que são nesses dias que Deus te exalta. Verdade. Que Deus te levanta, que Deus te usa. Né? Porque, embora Deus viu o teu esforço em querer, né, dedicar a Ele, Deus está vendo o teu esforço, mas Deus também está vendo que as circunstâncias não estão favorecendo você. Então aí é onde que entra a misericórdia de Deus. Né? Aí é onde que Ele entra no negócio. E são nesses momentos que você quer, não consegue, ok, mas Deus está contigo. Deus está contigo, Deus está no negócio. Deus, né? Aí, irmão, aí você fala, meu Deus, que tremendo, né?
Porque você é consciente que você não conseguiu fazer. E realmente, quando o mover de Deus está te usando ainda, né, como instrumento, aí você fala, meu Deus, é Deus purinho na minha vida. Verdade. Deus purinho na minha vida. Então é tremendo. Isso é bom, isso é Deus, né? Na verdade, é Deus na vida da gente, né? Quando a gente pensa que já não pode fazer mais nada, que já não tem força, ele vem e renova. Né? Deus é fiel. Deus é bom. Meu pastor, Tremendo. muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Amém. É um prazer te ter aqui conosco. Amém. Entendeu? Espero ter outras entrevistas contigo. Vamos ter outra, né? Falando aí mais dos futuros trabalhos. Tem muita coisa ainda. Tem muitos projetos aí para colocar em prática, né? E vamos encerrar cantando uma canção mais? Vamos lá? Vamos lá. Deixa Deus te usar aí. Tem alguma sugerência de alguma? Ah, vou deixar contigo, né? Eu vou deixar aí contigo, né? Agradecendo desde já todos que estão conectados conosco, que estão vendo essa entrevista. Muito obrigado, né? E vamos encerrar aqui, né? Louvando a Deus nesse momento, né? Com o pastor Silvio Leandro, né? E quero te animar, vê ali no YouTube, pastor Silvio Leandro Oficial, baixe no Spotify, busque ele. Canções inspiradas de Deus para nossas vidas, né? Deus abençoe você, pastor Silvio. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que as promessas do Senhor, elas vão cumprir na minha vida, ainda que eu tenha que passar no vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Escute. Mas agora, assim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó. Mas agora, assim diz o Senhor, quem te formou, ó Israel, ó Israel, ó Israel, ó Israel, ó Israel. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tua vara e teu cajado me consola. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu pastor. Amém. Deus abençoe Aham. e te use grandemente.